Você quer ir fazendo as perguntas ou você quer que eu disparo? A gente tem umas perguntas, mas aí você pode ir falando o que você quiser falar, não, Claro. não tem por que se segurar. Ah, Tá, você pode falar seu nome completo, sua idade? ok. Tenho 46 anos, meu nome é Alex Hornest, nas ruas eu sou conhecido como Honesto, faço grafite há 26 anos, mas além dessa atividade eu tenho outras. Eu tenho uma produtora de vídeo independente, uma editora também, onde eu faço algumas publicações como fanzine, posters, gravuras. Todas essas ideias surgiram para tentar disseminar não só o meu trabalho, como o dos amigos também. E eu vejo que muitos artistas têm muita dificuldade, né, em estar mostrando o trabalho, encontrar espaços, e dessa forma eu consigo, né, estar dando uma orientação bacana e fazer com que o meu trabalho também alcance outros meios. Com quantos anos você começou a grafitar? Eu lembro que foi em 92. Sou ruim de conta, mas devia ter o quê? Uns 20 alguma coisa, 27, 28, por aí. E por que você começou a grafitar? Comecei a fazer grafite porque eu tinha muita influência, né? Nos anos 80, 90, eu via muita coisa pelas ruas de São Paulo. Quando era pequeno, eu tinha a oportunidade de vir para o centro de São Paulo. Meu pai me trazia, por exemplo, para assistir um filme. Os cinemas naquela época tinha muitos ali no centro, né? Ipiranga, o Marabá, enfim, muitos. E nesses passeios eu ficava muito abismado com essas intervenções, que na época eram mais pichação, stencil, tinha muitas frases também políticas, e isso me despertava essa curiosidade. Fora as esculturas, a arquitetura da cidade. Aí depois, com o tempo, eu tive a oportunidade de assistir um filme chamado Beat Street, e nele mostrava as disciplinas do hip hop, né, que é o grafite, o breakdance, a discotecagem, o DJ, o MC. Vendo todo esse universo, assim, fiquei fascinado, mas quando eu vi o cara fazendo grafite no trem, eu falei, putz, é isso que eu quero pra mim. E a partir disso eu fui procurando informação, através de filmes, quando aparecia algum detalhe, alguma coisa, eu queria saber mais sobre aquilo. Aí ia para as bibliotecas, ia muito na Fiesp, porque naquela época tinha internet, né? E como era discada, o melhor meio era você ir num centro como esse, onde a internet era um pouco mais rápida e tal. Depois eu fui conhecendo pessoas que também já faziam grafite na época, já tinha artistas como Espeto, Gêmeos, Viché, Tinho, Binho, Rui Amaral, já tinha muita gente que fazia, né, esse tipo de trabalho. E com a aproximação, você vai tendo mais informação, e eu fui me aventurando também, através desse suporte. A gente fez umas pesquisas e a gente viu que o grafite em São Paulo começou mais com uma resistência à ditadura, falando sobre a censura, começou a crescer assim com o Alex Valauri. Eu queria saber se você lembra de ter visto algum dos grafites deles, alguma das obras que ele fez. Não, era bem popular, assim, não tinha como vir para a cidade e não estar se deparando, né, com essas intervenções. É que, felizmente, o grafite em São Paulo, pelo menos do meu ponto de vista, ele é muito rico. Tem muitos estilos, são várias vertentes. Não é como você vai viajar para Nova York naquela época e ver bastante tag, trawap, piece. Aqui não, aqui as coisas, como tinha também esse viés político, as coisas foram tomando outras proporções, né? Então tinha gente que ia na rua para se manifestar contra a política da época. Outros já eram artistas, que nem o Valauri, como ele teve esse momento em Nova York, vindo para cá, ele quis, né, continuar com essas intervenções, mostrar esses tipos, stencil e tal, criar uma identidade. Aí tinha também os grupos como Tupi Não Dá e outros que também tinham viés político, mas ao mesmo tempo se apropriavam de coisas que já existiam na cidade para se manifestar. E tudo isso era muito rico, assim, era muito efervescente, muito louco. Acho que os anos 80 e 90 foram muito criativos, sabe? Porque junto com essas manifestações, eu observava muitos movimentos, como o punk, o gótico, a música eletrônica, sabe? IBM na época era muito forte, muito difundida. Você tá nesse caldeirão, a cabeça não parava. E o do yourself, né, faça você mesmo, a todo momento, assim, você querendo pegar materiais, manipular e poder disseminar suas ideias. Então eu vejo esse momento como determinante, assim, para fazer com que o grafite viesse para o Brasil de uma forma muito mais enérgica,
porque a gente não tinha material, muitos artistas, né, não tinham conhecimento, eu mesmo era um deles, e pegando com o que a gente tinha na mão e levar para a rua, acho que o grafite começou a tomar outras formas, por isso que despertou também na época o interesse de outros países, né, de outras entidades. Nos anos 90, muitos museus, muitos pesquisadores vieram para cá para tentar entender o que estava acontecendo, isso que era muito diferente do resto do mundo. E sem falar que a pichação acho que é a válvula motora mais forte mesmo. E todo mundo vinha através do grafite, mas chegava aqui, se deparava com a pichação, ficava abismado, porque a quantidade era absurda, a forma como é feita era inimaginável. Isso é muito legal. E quais eram suas maiores referências, né? Eu tinha muitas, mas o que me chamava a atenção não era só o grafite, era a arquitetura também da cidade, né? Então eu via muitas esculturas, como o Victor Brecheret, as edificações, sabe? Você ir para Paulista e ver o MASP, aí pesquisar e ver que foi uma arquiteta que fez, sabe? Acho que tudo isso faz com que a criatividade fique mais aflorada, sabe? Você fala, pô, quero fazer algo também, quero contribuir, quero com que a cidade tenha algo que seja belo. E o que te deixa mais empolgado no grafite? Acho que é a liberdade de você poder fazer onde bem entender como você quer, com o que você tem nas mãos. Hoje o grafite é bem diferente do que a época quando a minha geração começou, né? Hoje a gente nem chama o que tem, pelo menos eu não considero o que tem hoje para mim street art, é outro segmento. O grafite para mim é você deixar seu nome, uma marca num espaço. E eu vejo que os artistas de hoje, né, eles já querem entrar para o mercado de arte, trabalhar mídias como uma tela, estar numa exposição. Pelo menos a minha geração nem sonhava com esse tipo de coisa. A gente queria ir para a rua, ganhar os espaços, se comunicar com a cidade, né? Porque, sei lá, pegava um ônibus, ia para longe e a gente via que tinha outros artistas fazendo grafite também em outros bairros. Então a gente ficava curioso, putz, olha o estilo daquele cara, quem será e tal. E um dia acabava se cruzando em algum evento ou se conhecendo por indicação. Hoje é totalmente diferente, você vai lá, faz no quintal da sua casa, tira uma foto, coloca na internet e ganha o mundo, né? Vai para todos os lados. De onde vêm as suas ideias? Acho que de vivências, das coisas que eu gosto, das coisas que me alimentam, tipo ir no cinema, ver uma peça de teatro, ler um livro, conhecer pessoas, poder viajar, sei lá, poder conversar com alguém mais velho e essa pessoa falar das coisas, né, que ela presencia, o que ela gosta ou não. Acho que tudo isso vai comentando e eu vou colocando, ou no papel, ou no muro, ou em alguma outra ideia, através dessas outras mídias que eu te falei, né, fazer um vídeo, ou fazer, sei lá, uma ilustração, história do quadrinho, um cenário, cenografia para um espetáculo. São muitas saídas, assim, depois. E o que o grafite significa para você hoje? Hoje? E o que significava e se com a mudança do mundo começou a mudar para você também? Eu não sinto que eu mudei, eu me sinto assim, um dinossauro nos tempos de hoje, mantendo aquela essência, mas também querendo se adaptar aos novos meios, né? Não ficar para trás, não ficar perdido. Então eu tento dialogar com tudo, mas eu vejo que não é uma coisa atrativa para mim. Para mim é pegar minha tinta e ir pra rua, ponto. Sabe? O que vai gerar disso é o que me motiva. Pô, o que as pessoas vão pensar do que eu estou fazendo? O que isso gera? Para onde eu vou? O que isso desperta na cabeça das pessoas? Sabe? Acho que todos esses porquês é que fazem eu ainda gostar de ir para a rua, de poder pintar. Sem a rua, eu vi que eu não funciono. Se eu parar de pintar na rua e me dedicar só a fazer telas, exposições, a coisa fica muito pobre, assim. Cai a minha criatividade, sabe? Fico só massificando a mesma imagem, a mesma ideia. E não, quando eu tô na rua, eu sou alimentado a todo momento, por todos os lados, sabe? E é legal ainda chegar num muro, que pode estar abandonado ou não, mas eu querer trabalhar nele porque aquele local me despertou algo.
Eu nunca levo uma ideia pronta, um rascunho, por exemplo. Eu chego no local e começo a desenhar. O local que vai me mostrando o que eu devo fazer ali. Então isso eu acho bem importante, bem intenso. E sobre a editização do grafite, acho que a gente queria saber o que você entende por isso, tipo, o que é a editização do grafite e como que ela te afeta. Eu vejo que o grafite, ou street art, né, como queiram chamar, tomou outras proporções. Hoje tem livros, documentários, tem muitos artistas que têm obras em museus, sabe? A coisa já está consolidada. E a partir disso faz com que eu desperte a curiosidade de outras pessoas também, em querer colecionar esse tipo de trabalho, de ter no seu acervo. E é aquela coisa, né? Tudo que gera um problema para a cidade, ou a política, ou mesmo os cidadãos, eles tentam amenizar de alguma forma tudo isso. Ou falando que vão criar programas sociais para tirar essas pessoas, né? Nem chamavam de artistas essas pessoas que estão na rua se manifestando, já que eles querem ser artista, vamos dar possibilidades para eles. Vamos, sei lá, criar formas de com que ele viva dessa arte. Só que isso também vai gerando consequências, né? Vai deixando a coisa mais pobre, porque vai facilitando, a pessoa não precisa mais criar tanto. Já tem ali uma cama para ela deitar. E não, enquanto ela tem que fazer as coisas acontecer, arrumar a cama, procurar e tal, eu acho que a coisa fica mais intensa. Então a elitização vai, ao mesmo tempo que vai dando suporte para uns, vai deixando pobre ao outro lado. Eu vejo que agora a gente está num momento que tem que aparecer uma coisa nova, sabe? Algo que desperte todo essa curiosidade, esse desejo de ter. Porque eu lembro que nos anos 90 o grafite brasileiro era muito falado. Quando eu viajava, as pessoas ficavam muito curiosas, queriam saber das coisas. E hoje não. Hoje os artistas daqui estão no mesmo nível dos lá fora. Não tem mais aquela apreciação, aquela diferenciação, sabe? Os materiais são os mesmos. Antigamente não tinha lojas que vendiam materiais para fazer grafite. E isso então acho que impulsionava mais cada um. Falar, não, eu vou fazer com tal material, eu vou pegar outra coisa, eu vou misturar técnicas. Hoje não, todo mundo compra uma lata de spray cara, faz o seu trabalho e fica tudo nivelado. São poucos artistas que estão se destacando na cena. E os consolidados também não tem mais o que falar, né? Já chegaram no nível, todo mundo já reconhece, já sabe quem são. Agora falta saber para onde eles vão, se eles vão se renovar ou não, se continuam. Uma coisa que a gente queria saber é se existe alguma relação entre os grafites do 23 de maio e os grafites do Beco do Batman. Se eles se parecem em alguma coisa tipo, o que cada um deles representa meio, como vocês estão entre os grafiteiros, por exemplo, tipo, o que cada um deles tem alguma diferença entre as pessoas que fazem os grafites em um lugar ou no outro? Eu lembro que na 23 foi um projeto bem grande, onde eles tentaram acolher o máximo de artistas possíveis, né? Foram criados grupos, tinha uma certa curadoria, ou monitores, mas cada um desses escolhidos formaram grupos grandes para estar pintando naquele espaço. Aqui no Beco parece que rola um pouco diferente, como era um local onde artistas mais antigos já pintavam, cada um tem seu espaço determinado. Porque na época ninguém queria pintar. O Beco tem todo esse respaldo hoje, porque alguns artistas, algumas pessoas influentes determinaram, né, que ele seria um ponto cultural. Mas antigamente era um lugar jogado, né, sabe, mal iluminado. Tinha problemas com pessoas que iam usar droga nele, por exemplo. Isso com o tempo foi mudando através dessas iniciativas. Mas questão de ter diferença, eu acho que nenhuma. Os artistas que estão aqui no Beco também pintaram na 23 e vice-versa. É que o Beco em escala é bem menor. A 23 era um corredor absurdo, né? Até na época tinha essas coisas que eu acho desnecessárias. O maior grafite da América Latina, o maior corredor de grafite da América Latina, sabe? Não é por tamanho, não é esse o mérito da coisa.
Até foi bem questionado na época, porque assim, se tivesse chamado menos artistas para fazer um trabalho mais relevante, com mais suporte técnico, e depois com o tempo mudasse, sabe, tivesse um período de duração, acho que a coisa teria ficado mais interessante. Porque tudo foi feito meio nas pressas, tinha prazo, tinha que fazer, não tinha estrutura adequada, o material também não era do melhor. Eu particularmente não gosto muito desse formato de projeto. Acho que a coisa pode ser muito mais direcionada, sabe? Dar um suporte melhor. Porque tem gente que fala, é panelinha, mas não é, depois renova. Acho que grafite é efêmero, tem que ser efêmero. Esse negócio de durar para sempre, sei lá, faz uma tela, vai para a galeria, vai para o museu. Na rua tem que ter mesmo essa rotatividade. É que aqui no Brasil as coisas são um pouco diferentes, mas qualquer outro país que eu visitei, um faz por cima do outro, é ok. Cada um entende seus limites, seus espaços. Correr riscos faz parte, né, da coisa. Hoje ninguém mais quer correr risco. Os artistas que chegam hoje querem suporte até. Querem um frigobar do lado, alguém abanando, alguém filmando, alguém tira foto, sabe? Pra mim, não é interessante trabalhar assim na rua. Acho que o caos é muito mais criativo. Eu acho que o que a gente também queria saber é o que você acha da questão de trazer o grafite para museus, para lugares. Se você acha que isso dá mais visibilidade para o grafite como uma arte de rua, ou se você acha que acaba perdendo o sentido que começou a aparecer, como resistência à ditadura, por exemplo? Tipo, o que você acha de estar trazendo o grafite para lugares mais restritos também? Não, é fato que nenhum artista consegue levar o grafite para uma galeria ou para um museu. Isso daí já, acho que essa discussão já acabou faz tempo. O que é possível fazer é o artista trazer suas experiências, né? Pegar todas as suas experiências, suas vivências e nesses espaços confinados tentar criar algo interessante. Fazer uma instalação ou até pintar uma tela, criar uma escultura, mas de uma forma com que agregue. Agora, trazer esse universo da rua é bem impossível, bem difícil. E eu não tenho nada contra também, desde que o artista, né, entenda o que ele está fazendo. A partir do momento que ele sai da rua, ele não está fazendo mais grafite. Ele já entrou no contexto das artes clássicas. Ele está pintando uma tela, ele está fazendo um mural, ele está fazendo uma instalação, ele está levando uma escultura, ele pode fazer um vídeo, enfim, mas grafite mesmo, no meu entender, é só na rua. Não funciona, sabe? Não é porque você está usando uma lata de spray que você está fazendo grafite. Você está usando apenas o material. Tem muitos artistas hoje que nem usam spray. Antigamente também, tem muitos que iam para a rua. Você pega o Keith Haring, por exemplo. Difícil o cara usar spray. Ele usava pincel, um canetão para fazer as intervenções. E é grafite, não é? Se o cara está fazendo aquilo na rua sem permissão, sabe? Para mim é grafite. Ah, e se ele tiver permissão? Depende. Depende do contexto da coisa. Se ele é convidado para um evento, ele está usando as técnicas do grafite para criar um mural, para criar um contexto. É que essas divisões também acabam ficando meio chatas nessas discussões. Você acha que o artista ele tem que ter liberdade para fazer o trabalho dele e até ser transgressor. Ele é convidado para um evento de grafite, pô, mas eu não quero pintar, eu quero deixar sei lá, trazer um trator para cá e tombar ele. Ah, mas o que isso tem a ver com grafite? Não sei, pode ter, na cabeça do cara, é uma viagem dele, uma colisão, pô, o cara sempre quis um suporte para fazer uma instalação desse formato, sabe? Mas o cara tem essa vivência da rua, então, pô, por que não? Qual a importância da arte urbana para você? Acho que para o mundo, assim. Acho que ela veio para tentar quebrar alguns paradigmas, né? Tipo, muitos artistas hiper talentosos às vezes não são aceitos nos espaços comuns, nos que já existem. E a rua é democrática, ela pede para todo mundo. Basta você querer usar, saber utilizar, né? É uma mídia. Então, o grafite, acho que ele dá esse suporte. Às vezes ele não é acolhido com uma galeria, mas a rua está de braços abertos para ele. E ele sabendo usar bem, ele vai ser visto do mesmo jeito. Ou até melhor, e já vai ter uma resposta direta também, sabe, do público.
Isso é bem bacana. Você já está ali pintando, já vai vir gente falando bem, falando mal, já vai vir gente querendo, depende das intenções dele, contratar ele. Pô, gostei que você está fazendo isso, você não quer fazer isso na minha empresa, na minha casa, no evento que eu estou criando. As possibilidades são muitas. Então, acho que a importância do surgimento dessa manifestação é inimaginável. Acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Sabe? E você acha que o grafite tem um caráter de resistência? Resistência em que sentido? Acho que é porque no contexto que ele foi criar, tipo, introduzido no Brasil de uma forma forte, a partir do Alex Valauri, ele tinha uma questão de resistência à ditadura. Uma resistência, acho que aos paradigmas, assim, uma resistência ao não ocupar a rua. Assim, o pouco que eu sei do Alex, ele sempre desejou estar numa galeria. Porque esse período que ele morou nos Estados Unidos, ele já conseguiu enxergar várias possibilidades, né, com essa técnica. Ele acompanhou artistas como Andy Warhol, por exemplo, que estava vindo forte, né, com a pop art, via coisas pela rua, do Basquiat, desde Basquiat, Keith Haring, ou mesmo dos artistas de grafite, né? Você vê um trem pintado passando numa estação, pô, aquilo é um impacto monstruoso, assim. E você depois entra nesse trem e tá meio confinado, você não consegue enxergar lá fora, porque tá tudo pintado os vidros, sabe? Aí chega aqui no Brasil e vê que não tem, você conseguir trazer essa linguagem para cá, quebra mesmo muitos paradigmas. Isso é inimaginável. Eu acho que se ele tivesse vivido mais, muitas outras coisas teriam acontecido, né? Muitos outros artistas seriam influenciados. Eu adorava passear pelo centro e ver stencils, não só dele, de outros artistas também, como acho que o Ozzy também já tinha nessa época. Tem vários que faziam stencil. E era louco, você via no quadrinho, depois eles pegavam essa imagem do história em quadrinho e reproduziam na rua, em outra escala, sabe? É bem legal. Então, não sei, muita coisa para acontecer ainda, tem muitas técnicas para surgir, tem muitos artistas bons que ainda conseguiram, né, o espaço, mas eu vejo também que eles têm que se adaptar a esses novos meios, né? Não ficar acomodado, achando que a internet vai proporcionar coisas. Acho que sair para a rua é muito mais importante, sabe? Utilizar de uma forma mais audaciosa. É isso que eu sinto que está faltando, audácia. Tá todo mundo, todos estão muito, até eu mesmo, estou meio, sabe, acomodado com a situação. Então todo dia eu fico me puxando, não, tem que sair, tem que fazer. De uns meses para cá eu voltei a pintar quase todos os dias. Ela chega, sabe? E não para ser visto, porque assim, eu tenho vários nomes para fazer, várias disciplinas de grafite, eu gosto disso. Eu não quero ser reconhecido pelo nome, eu quero poder agregar na cidade, como eu falei no começo dessa conversa. Então o nome não importa, para mim o importante é o que eu estou deixando lá e se isso vai despertar alguma coisa. Então poder colar um lambi-lambi, ou fazer um tag, ou criar outro personagem, ou fazer uma pintura abstrata, ou pegar, sei lá, como eu gosto muito de pegar fita adesiva e ficar embalando umas coisas pela cidade, sabe? Tem N coisas. Acho que despertar, me tirar da zona de conforto e poder tirar outras pessoas também. Ainda mais agora, nesses tempos, né? Que dizem que não vai ser mais tão fácil fazer qualquer coisa. Eu torço por isso, porque eu acho que quanto mais dificuldade você tem, mais criativo você fica. E eu sou motivado por isso. Onde você vê o grafite daqui a 10 anos? Então, não consigo. Criou não sei, um limbo assim, não dá para imaginar. Quando eu comecei a pintar, todo mundo falava, pô, meu, pensou se esse dia vai estar em alguma galeria, pô, pensou legal se a gente começar a viajar fazendo isso. Tudo isso já foi conquistado, né? Agora eu não sei mais. E eu vejo que a geração de agora é que tem que trazer isso. Porque querendo ou não, eu 20 anos, 30 anos fazendo, né, intervenções, é muito puxado. É difícil ter disposição para sair na rua, correr riscos. Não sei. Então,
eu espero que a nova geração faça, desperte algo, porque assim, eu fico motivado quando eu vejo alguém também fazendo algo interessante. Eu falo, poxa, que legal, eu também quero. Nossa, porque o grafite é muito competitivo, sempre teve esse viés competitivo, né? Se alguém pinta no alto, o outro vai querer pintar mais alto. Se alguém faz alguma coisa interessante no chão, o outro vai querer fazer. Eu vejo que essa competitividade hoje nivelou. Ninguém mais quer ter esse conflito. Porque era uma competição saudável, para ver onde o limite de cada um, vai o limite de cada um. Hoje não, todo mundo quer ser amiguinho, tá? Ai, vamos pintar junto, ai, pintei ali, pintei aqui do meu lado. Não, figura que tudo é meu, vai procurar outro, sabe? Não é egoísmo, é questão de você estar se apropriando do espaço, instigando outras pessoas a fazer o mesmo. Eu vejo assim. Muito obrigado. Elaborado para a pesquisa de vocês. Muito. Ajudou muito. Legal.